lá, transmitir ao vivo. Pronto. Boa tarde. Deixa começar a chegar as pessoas, dando aqui um tempinho. Boa tarde, Cida. Está começando a entrar. José Márcio Passos, meu grande amigo, um grande beijo para você. Começando aqui a entrar para começar essa minha live de hoje, onde a gente vai falar sobre abuso sexual na puberdade. Então, esse é o tema da live de hoje com vocês. Então, aqui, enquanto as pessoas não entram, ou estão chegando, né? Então, eu quero explicar um pouquinho essas lives de hoje, a que aconteceu na terça, na quarta e a que está acontecendo hoje. São lives que eu chamei de lives de aquecimento, né? Que elas são, como diria assim, preliminares para o evento Sexualidade se Aprende em Casa. Esse evento Sexualidade se Aprende em Casa é um evento gratuito, onde vocês podem se inscrever através desse link. Aqui quem está no YouTube, no Facebook, o link está aqui nos comentários. E para quem está no meu Instagram, o link está aí na minha bio. É só entrar na minha bio e lá tem um link que você pode se inscrever gratuitamente, né, e participar gratuitamente desse evento que se chama Semana Sexualidade se Aprende em Casa. E quem não me conhece ainda, eu sou Lena Vilela. Eu sou educadora em sexualidade e criadora de um método que se chama Papo Firme, onde eu ensino mães e pais também, né? Eu falo mais as mães porque as mães são quem mais estão presentes aqui no meu canal, mas também serve para os pais aprenderem a conversar, né? Descobrirem estratégias e meios de conversar com o seu filho sobre sexualidade de um jeito leve, né? De um jeito descontraído, fazendo com que eles consigam interagir com vocês nesse assunto, né? Que muitas vezes acaba sendo constrangedor, difícil e a gente fica sem saber como lidar. Então, pensando em tudo isso, eu criei o Papo Firme e, além do Papo Firme, todos os dias eu estou aqui com vocês, né? Em vídeos gravados, curtinhos, passando informações. E dia de terça-feira eu faço uma live para vocês, todas as terças-feiras. Mas como eu estou nesse pré-aquecimento para esse evento que vai acontecer no dia 5 de junho, né? Do dia 5 ao dia 11 de junho, eu essa semana fiz 3 lives. Fiz na terça, fiz ontem e estou fazendo hoje. E na próxima semana também vamos acontecer da mesma forma. Vamos ter live na terça, na quarta e na quinta, para a gente poder interagir mais de perto e conversar e aquecendo os motores, né, para o evento que vai do dia 5 ao dia 11, sobre como a gente falar sobre sexualidade em casa. Então, como conversar com os nossos filhos, o que trava? E para isso, quem ainda não fez sua inscrição, está na hora de fazer, dá tempo ainda, né, para vocês fazerem. Então, vamos conversar hoje sobre o abuso sexual na puberdade. Gente, por que trazer esse tema para aqui, para essa conversa? Poxa, Lena, mas abuso sexual é sexualidade? É falar de sexualidade? Sim, abuso sexual, falar de abuso sexual é falar de sexualidade também, não é? Então, o abuso sexual, aquela família, né, que não conversa sobre sexualidade não vai ter condições de tratar desse assunto, não vai trazer esse assunto e não vai poder lidar com esse assunto de uma forma que seja segura para o seu filho ou para a sua filha. E, além disso, por que trazer hoje esse assunto? Porque o mês de maio ele é considerado o maio laranja, né? É um mês onde se foi escolhido em função, né, de um crime que aconteceu alguns anos atrás, de uma garota que foi estuprada e que nunca, né, os culpados nunca foram, como é que diz, acabaram saindo livres, né, desse crime, não foram considerados culpados. Então, por conta dessa história, se resolveu colocar o mês de maio como uma forma de manifestação para a gente pensar e refletir, né, o abuso sexual.
E a gente sabe que a família que não conversa sobre sexualidade, ela deixa os seus filhos mais vulneráveis em relação a essa questão do abuso sexual. Então, em função desses dois motivos, né, do Maio Laranja, que é um mês para a gente refletir a respeito desse tema, e em função, né, do fato que aqui nesse meu canal eu trago temas para a gente conversar sobre sexualidade de uma forma que ajude vocês a interagirem com seus filhos, né, em relação a esse assunto. Então, nesse sentido que eu estou trazendo, por esse motivo, eu estou trazendo esse tema para a gente conversar hoje aqui. Mas muita gente acha que esse tema, né, é uma coisa, que essa situação é uma coisa que pode ser que, sabe, que isso não vai acontecer com seus filhos, não é? E é isso que eu queria que a gente já começasse aqui refletindo, não é? Quem que acredita que o seu filho ou a sua filha possa sofrer abuso sexual? Quem achar que passa pela cabeça que existe essa possibilidade do seu filho ou a sua filha sofrer um abuso sexual, coloca aí uma mãozinha, né? Ou eu, simplesmente, não é? Para eu saber o que vocês pensam a respeito dessa temática. Como é que vocês estão envolvidas ou envolvidos, né, com essa temática. Então, quem pensa que o seu filho não vai sofrer, quem acha que o seu filho não corre risco de sofrer um abuso sexual, ou a sua filha não corre risco de sofrer um abuso sexual, põe aí, eu, ou não, eu acredito que, sabe, a minha criança, meu adolescente, ele está vulnerável e que ele pode sim, qualquer pessoa pode correr esse risco. Né? A Roberta colocou aqui, receio constantemente. A Karina está dando boa tarde, de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Anitta, Gislene, Fabiana, Rosana. Bom, todo mundo que está entrando aqui, boa tarde aí para todos vocês. E vamos lá, vamos participar aqui dessa live, porque fica muito mais animado quando vocês interagem comigo. Então, põe aí, quem acha que seu filho ou sua filha não sofre esse risco de sofrer um abuso sexual, e já acrescenta, por que você acha que ela não sofre esse risco? Por que você acha que seu filho ou sua filha não vai ter esse risco de sofrer abuso sexual? Então, quem achar, coloca aí a mãozinha, eu, e quem não achar, coloca não, eu acho que todas as pessoas podem ter o risco de sofrer um abuso sexual. Não é? A Roberta colocou aqui, fico com medo de mandar aos passeios na escola. Legal, Roberta, isso que você colocou, não é? Às vezes a gente tem o 8 e o 80, né, Roberta? Claro que a gente pode ficar com receio, com medo, a gente deve, inclusive, ter medo, não é? O medo, como eu sempre trago aqui, é um excelente companheiro para deixar a gente atenta, a gente alerta, a gente, sabe, com cuidado, mas ele não pode ser o nosso conselheiro. Não é o medo, não é através do medo que a gente vai tomar as nossas posições. Ele é para nos alertar. Então, é claro que quando você vê que nesse passeio existem alguns critérios que te dão uma margem de segurança, então é importante que a sua filha também viva essa experiência. Porque também a gente colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, achando que eles não vão, se a gente protegê-los, se a gente não deixá-los ir a lugar nenhum, isso vai facilitar a vida dele, ou seja, ele não vai sofrer abuso sexual, a sua filha não vai sofrer abuso sexual, a gente está muito enganado, não é? Porque a gente não controla a vida. A gente só controla aquilo que é possível a gente controlar. E o que é possível a gente controlar? A preparação que a gente dá para os nossos filhos, não é? O alerta que a gente faz, a conversa que a gente tem, como a gente vai ver aqui, não é? Mais adiante eu vou trazer para vocês como a gente conversar sobre abuso, como que a gente lida com essa questão do abuso, tanto com os meninos como com as meninas, para a gente entender
Não é? Como é que se dá essa situação do abuso? Agora, nesse momento, nós vamos nos concentrar aqui e já já a gente fala muito mais sobre essa situação, tá, Roberta? Porque a gente precisa ter, né, exatamente esse equilíbrio, né? Sem equilíbrio a gente não consegue viver a vida que a gente tem. Então, que bom que você está aqui comigo, que bom que você está aqui com todos nós para a gente interagir e trazendo, né, essas nossas dúvidas, nossos pensamentos para a gente ir clareando, né, e buscando uma convivência com os nossos filhos que sejam cada vez mais saudável, né? Então, veja, gente, se vocês conhecem alguém que acha que o seu filho não vai sofrer abuso, que tem certeza disso, é bom alertar. Alerta que isso não é uma verdade. A gente não tem controle sobre o que pode acontecer com as pessoas, não é? Nem tampouco com os nossos filhos. Claro, a gente cuida, a gente cria as melhores condições de segurança que eles possam viver, mas até aí a gente, sabe, faz um trabalho na linha da prevenção. A gente não consegue criar uma situação de segurança total. Mas, se você dá infraestrutura, condições para que esse adolescente ele possa identificar uma situação de risco e poder, né, se livrar, ou mesmo se não conseguir se livrar, ter com quem conversar para que não deixe isso se repetir, isso já é uma grande coisa que a gente está fazendo. Então, a minha proposta hoje aqui é trazer para vocês que esse risco que os nossos filhos podem ter de sofrer um abuso sexual, esse risco é um risco iminente, né? Ele existe. A gente não tem um controle sobre esse risco, infelizmente, não é? Mas a gente precisa, né, como eu falei para vocês, entender que se existe esse risco, como a Roberta trouxe, ele, sabe, nos cutuca para a gente ter medo, para a gente ficar em alerta. E é assim que a gente deve ficar. Porque quando a gente acha que não, tô tranquila, não precisa nem falar sobre isso, porque meu filho, minha filha, tá numa boa, só anda com pessoas que eu conheço, sabe, com gente que faz parte do meu círculo familiar e que, portanto, não corre o menor risco de ser abusada. Só que a gente esquece, né, que a nossa criança está na escola, a nossa criança está na igreja, a nossa criança está no parque, a nossa criança está no clube, a nossa criança está na rua, a nossa criança está entre familiares, nossa criança está no meio de várias pessoas, não é? E aquilo que a gente muitas vezes, aquelas pessoas muitas vezes, você nem passa pela sua cabeça que pudesse fazer um crime, cometer um crime desse, porque muitas vezes a gente cria um estereótipo do abusador, né, do cara, não é, que vai ofender, do cara que vai agredir, né? Estou falando cara porque eles são maioria, né? O homem é maioria nesse tipo de criminoso, né? Então, o que vai acontecer? A gente é pego de calças curtas. E eu gosto sempre de contar a história de um amigo meu, né, que ele, sabe, a filhinha dele tinha 7 para 8 anos de idade e foi num aniversário. Num aniversário, ele foi junto, a mulher dele foi junto, os outros irmãozinhos, todo mundo estava lá. Ou seja, num ambiente totalmente controlado. E quando chegou no final da festa, né, o compadre dele, padrinho da sua filha, né, e tem uma filha que é da mesma idade dessa menina, a filha dele, convidou para que a menina fosse dormir na casa dele com a sua filha. E a menina pediu, ai, pai, deixa eu ir. E ele, sensibilizado, tudo bem, filha, na casa do seu padrinho, já foi outras vezes, tranquilo, não tem problema. Vai lá. E a criança foi e entrou no carro. No carro foi o padrinho, a madrinha na frente, atrás a criança, né, a amiguinha dela, que tem a mesma idade, a cadeirinha com a outra criança que ia junto, o pai do padrinho, né, que ia no carro, e as duas meninas. Uma das meninas foi para um lado do avô e a outra, filha dele, né? Aliás,
a menina, a neta desse cara, foi pro lado do irmãozinho que estava na cadeirinha, a sua amiguinha ficou do lado do avô. E o avô na outra porta. Esse avô, então, passou a mão nessa menina, passou a mão nas partes dessa menina, passou a mão na barriga e desceu a mão puxando ela com um agrado que ela não gostou. Ela ainda olhou pro pai na hora com a carinha assim de apavorada, mas o pai só sentiu, não é que, sabe, deu um aperto, ele fez, não, deve ser impressão minha. Imagina, numa situação como essa, a minha filha não está correndo perigo. E mal a menina chegou em casa, na casa da amiguinha, né, na casa do padrinho, ligou para o pai e pediu para o pai vir buscá-la, porque ela não queria ficar lá. E quando ela chegou em casa, ela contou para o pai o que foi que aconteceu. Então veja, gente, olhe que situação, né? Então essa garota foi abusada pelo avô, né? Ou seja, da sua amiguinha, que por sinal era o pai do seu padrinho. Gente, passa pela cabeça da gente que uma situação como essa vai acontecer um crime? Muitas vezes não. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça que o abusador é aquele estereótipo daquele cara nojento, com cara de tarado, né? Um pedófilo, um doente, né? E a gente vai ver aqui que não é bem assim, né? A gente vai ver aqui, né, que qualquer pessoa é capaz de fazer esse tipo de crime, né? Porque o que é o abuso sexual? O abuso sexual é qualquer situação em que uma pessoa, criança ou adolescente, ou mesmo adulto, ele é coagido, persuadido, seduzido e usado para fins de gratificar sexualmente um adulto ou mesmo um adolescente mais velho. Então, toda vez que a criança e o adolescente passam por uma situação como essa, de coerção, de persuasão, de sedução, não é? E que é usado para esse fim, isso é abuso sexual. E, gente, essas formas de abuso sexual, elas acontecem das mais variadas. Então, vai desde passar a mão, como foi o que aconteceu com esse senhor que ele fez com essa criança, né? Então, é desde passar a mão no corpo da criança sem a permissão, com essa intenção de satisfazer a sua lasciva, né? Até carícias, manipulação da genitália, da mama, do ânus, né? O voyeurismo, que é de ficar olhando a criança nua, o adolescente nua, do pedir para ela se despir e ficar ali olhando esse garoto nu, né? Uma vez eu estava no Instituto Kaplan e aconteceu isso com um garoto que nem foi um homem que abusou dele. Quem abusou dele foi a própria mãe. Olha que loucura, né? Quando que passa na cabeça de alguém que a própria mãe pode abusar sexualmente do seu filho? Mas acontece, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, ai não, a escola não tinha que se meter nesse assunto e tal. Mas, às vezes, esse abuso sexual, ele vai acontecer dentro da família. E essa criança, ela não vai ter nenhuma segurança de ter com quem conversar e com quem compartilhar o que está te acontecendo. Então, nesse caso, a escola é necessária como suporte. Ninguém rouba o papel de ninguém nessas circunstâncias, porque o papel da escola e o papel dos pais são completamente diferentes. São completamente diferentes. Então, o importante é a criança ter um refúgio, a criança ter com quem poder conversar, o jovem ter com quem poder se abrir. Não é? Então, isso é uma coisa extremamente que a gente tem que olhar antes da gente fazer as nossas críticas, né? De quem deve, quem não deve, quem é, quem não é. Não é bem assim, é a condição que cada um tem para fazer esse tipo de acolhimento e de trabalho com o seu filho ou com a sua filha. Né? Essa que é a questão que a gente não vou entrar nela, porque hoje o nosso papo não é sobre a escola, mas sim sobre nós, pais, nós avós, nós da família, em relação ao nosso adolescente. Então, veja, tem outra coisa que também é considerado abuso, que é a utilização da pornografia, ou de fazer a criança ou o adolescente assistir a essa pornografia, né, dele se tocar, dele se exibir. Então,
E até, obviamente, chegar no ato sexual propriamente dito. Seja ele com ou sem penetração, ele é considerado, né, uma violência sexual, ele é considerado um abuso ou um estupro, né, que é considerado também crime. Então, isso tudo a gente considera um crime. E como que esse crime pode acontecer? Ele pode acontecer de forma presencial e, como a gente viu algumas semanas atrás, que eu fiz uma live com vocês, ele pode acontecer também de forma digital. Então tem essas duas formas que esse crime pode acontecer. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem risco, sim. Tenho bastante, Karina colocando, tenho bastante dificuldade sobre esses temas com minhas filhas. Sem dúvida, Lena, precisamos ter o equilíbrio e prepará-las. Sim, Karina e Roberta, é isso aí, não é? A gente tem que estar atento e a gente tem que estar alerta. Não adianta a gente negar e dizer não é? Como eu falei, meu filho está em segurança, minha filha está em segurança. Porque além de todos esses espaços que eu já coloquei para vocês que os seus filhos estão, ainda tem a internet, como eu fiz uma live para vocês há uns 4, 5 semanas atrás, que onde eu falei do estupro digital, não é? Que a novela das 9 da Rede Globo, ela trouxe esse dilema, trouxe esse episódio de uma garota que passava por esse estupro digital, e eu aproveitei aquele momento para fazer uma live especificamente sobre o estupro digital. Então, quem não assistiu, tá aí no meu YouTube, tá aí no meu Instagram, no Facebook, é só vocês procurarem que vocês vão achar. Então, esse abuso sexual, o estupro, ambos podem acontecer tanto de forma presencial como de forma digital. Porque através de um computador, a pessoa do outro lado faz a garota se tocar, faz a garota tirar roupa, faz a garota fazer uma série de atividades e ter uma série de atitudes que ela não teria naturalmente e nem está fazendo aquilo com o consentimento dela. Então, isso é considerado também um estupro, né? É considerado também uma violência digital e sexual. Então, gente, a gente está aí totalmente vulnerável, os adultos e principalmente as crianças e os adolescentes, porque eles estão, né, num momento onde o filtro é uma capacidade de filtrar com quem está falando, de ver o ambiente que está, se aquele ambiente vai ser um ambiente que é de risco ou não. É muito difícil eles fazerem esse filtro sozinhos, por si só. Não é? A estrada que eles percorreram até agora foi uma estrada muito curta, né? Eles ainda são muito crianças, ainda são muito jovens para enxergar coisas que sozinho não vai ser possível. Precisa do olhar do pai, precisa do olhar da mãe para que eles possam vivenciar isso. Não é? E é só a gente fazer uma enquete. Experimenta fazer uma enquete, não é? Junto com os familiares de vocês, com os amigos de vocês, não é? Do tipo, sabe, vocês já souberam de algum caso de pessoas que sofreram abuso sexual? Não é? Por exemplo, vocês já souberam de alguém que sofreu abuso sexual? Vocês mesmos já sofreram abuso sexual? Se não quiser falar de si, vocês conhecem alguém que sofreu abuso sexual? Porque eu lembro, quando eu estava começando a fazer esse trabalho com vocês pela internet e falar sobre abuso sexual era um dos meus focos, eu lembro que eu fiz uma enquete num encontro com vários amigos, né? E, gente, pasme, de cada 10 pessoas que eu conversava e fazia essa pergunta, 9 ou tinha vivido um abuso sexual na infância ou adolescência, ou conhecia alguém muito próximo que tinha passado por esse tipo de situação. Então, essa é uma situação que a gente não pode fechar os olhos para ela, não é? A gente não pode fechar os olhos. E, em geral, né, as pesquisas mostram que quem pratica esse tipo de abuso, em geral, são os homens, né? A grande maioria dos abusadores, dos criminosos, dos ofensores, né, são homens. Como eu falei, também tem mulher. Como eu falei da história daquela mãe, que, aliás, eu acho que eu comecei e nem terminei. É da mãe, não é, que praticou o voyeurismo com o seu filho. Então, o garoto, ele ia dormir
E quando ele dormia, ela ia lá, abaixava a cueca dele e ficava olhando os genitais dele. Até que um dia ele percebeu, mas ele ficou tão constrangido que ele ficou com medo de abrir os olhos e mostrar para a mãe que estava acordado e deixar a mãe constrangida diante daquela situação, porque ele também não sabia o que fazer diante daquela situação. Então, veja, é claro que existem mulheres que também são criminosas, mas a grande maioria ainda está na presença do homem, e isso se deve muito, né, o que a gente vai chamar aqui de cultura do estupro, né? E a gente chega já, eu falo com vocês um pouquinho sobre essa questão da cultura do estupro. Qual a idade do menino? Ele estava com 13 para 14 anos, Nayane, né? 13 para 14 anos, um absurdo. Olha, eu fiquei tão chocada, eu nunca pensei na minha vida que, até então, eu não pensava na minha vida, né? Eu estava no começo do meu trabalho no Instituto Kaplan, atendendo a esse garoto, eu não pensava que uma situação como essa pudesse acontecer, mas aconteceu, né? E com esse garoto, outros também podem sofrer, outras meninas também podem sofrer. Né? Outras crianças também podem sofrer. E a gente vê, e as pesquisas mostram, que não tem idade para o abuso sexual acontecer. Então, quando vocês me perguntam, Helena, quando é que eu posso conversar com meu filho ou minha filha sobre abuso sexual? Gente, quando ele nasceu, né? Então, desde pequenininho, à medida que a gente vai falando, a gente já vai mostrando determinadas situações, determinados contextos, que vai dando a essa criança um parâmetro do que é um toque bom, do que é um toque que é constrangedor, ou às vezes um toque que não é para acontecer, pode ser até bom, mas que não era para estar acontecendo, né? Porque ele não tem ainda o discernimento para poder dar esse consentimento. Então a gente vai fazendo isso desde eles pequenininhos. Não é uma aula, não é, sabe, um encontro como eu estou fazendo aqui com vocês para a gente falar disso. É no dia a dia. É por isso que eu trago para vocês, né, todos os dias um conteúdo sobre sexualidade aí nos meus vídeos curtos. Trago uma vez por semana uma live para vocês e trago esse encontro, esses eventos, não é, que acontece a cada 2, 3 meses, esses eventos onde eu ensino vocês a conversar sobre sexualidade em casa. Como falar com seus filhos. Por quê? Porque isso é primordial. A gente vai ver, e eu estou falando aqui com a grande maioria das mães, e são as mães que eu mais atraio, são as mães que estão com os filhos entrando na puberdade. A puberdade, a gente vai ver aqui agora, eu vou mostrar para vocês uns dados, a puberdade é o principal momento, né? É onde principalmente a menina está mais vulnerável a um abuso sexual. Então veja, os dados nacionais sobre estupro, né, que vem no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele mostra que 18% das pessoas que sofreram violência sexual, que sofreram estupro ou abuso sexual, eles eram homens. E que 81,8% dessas pessoas que sofreram esse tipo de agressão eram mulheres. E olha, e pasme, quase mais da metade, né, 53,8% dessas meninas, dessas mulheres que tinham sofrido a violência sexual, que tinham sofrido o abuso sexual, elas tinham entre 10 e 13 anos de idade. Gente, o que está acontecendo com a sua menina entre 10 e 13 anos de idade? Elas estão entrando na puberdade, ou acabaram de entrar na puberdade. Então, esse é um momento em que essa garota, ela está vivendo, né, um desabrochar da vida dela, saindo daquela carinha de criança, daquele jeitinho infantil, daquele corpo que ainda é um corpo infantil, um corpo ainda que não mexe muito em termos de estímulo sexual com ninguém, a não ser quando a pessoa é doente, né? É uma pessoa que tem um problema, que é de fato um pedófilo,
para ir para um outro momento, que é um momento aonde ela começa, né, a se tornar uma pessoa mais vistosa, né? Ela começa a crescer, ela começa a ter seio, ela começa a se desenvolver. E aí, ela pode ser vítima de uma agressão, né, de qualquer pessoa. Nesse caso, não são os pedófilos. Nesse caso, claro, pode ter pedófilo? Sim, pode ter pedófilo nesse meio desses abusadores. Mas as pesquisas mostram, né, e os dados mostram que quem são as pessoas que agridem as nossas crianças e adolescentes com abuso ou estupro, né, são pessoas comuns, são pessoas como eu, como você, como seu primo, como seu marido, como seu tio, como seu pai, como seu avô. Ou seja, pessoas que estão ali no seu dia a dia, que você olha na cara delas e diz assim, não, elas não têm cara de quem vai abusar, não. Não é? Por quê? Porque esse criminoso não tem cara, gente. Esse criminoso está em qualquer lugar. Você não tem a menor ideia de qual é o momento, nem quem é essa pessoa que está pondo em risco a sua filha. Né? E aqui eu estou falando da menina porque ela é o principal alvo desses criminosos. Não é? Então, geralmente, ele é um conhecido da vítima, ou seja, ela convive com ele dentro de casa, ou essa pessoa é alguém que ela admira, é alguém que está dentro do convívio dela, tem alguma influência sobre ela, né? Tem alguma admiração ou influência sobre ela, seja econômica, seja afetiva, seja de admiração, enfim, pode ser qualquer tipo de poder que essa pessoa tenha sobre essa criança, né? E a vítima geralmente acaba confiando muito nela, né? Até muitas vezes ama muito essa pessoa, não é? E essa pessoa, como por exemplo, pode ser um pai, pode ser um padrasto, não é? Pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser inclusive o namorado. Olha, gente, a gente nunca parou para pensar muitas vezes, poxa, eu já vi, né, situações das meninas angustiadas sofrendo. Por quê? Porque elas, sabe, não queria contar para ninguém que estava sofrendo um tipo de relacionamento com aquele namorado, que ele estava forçando a barra, por exemplo. Forçar a barra é um jeito, é um tipo de abuso sexual. Então, o abuso sexual não é só aquele do cara nojento, pedófilo, que foi lá e que, sabe, quis estuprar aquela garotinha, não. O abuso sexual tem a ver com qualquer situação sem consentimento e sem o desejo ou consciência daquela criança ou adolescente em prol da satisfação sexual do outro. Por exemplo, quem nunca ouviu histórias de garota que o garoto queria ter a sua primeira relação sexual com ela e usava isso como uma prova de amor, pedindo para essa menina uma prova de amor. Vamos transar. Então, se você não quer transar comigo é porque você não me ama. Isso é abuso sexual. Isso é abuso sexual. As nossas meninas têm que estar preparadas. As nossas meninas têm que estar entendendo qual é o jogo. Então, a gente precisa estar alerta, a gente precisa, né, estar sabendo, né, que qualquer pessoa pode ser essa pessoa. Sabe, eu lembro, eu teve um amigo que ele uma vez ele me contou, lembra, sabe, hoje eu tenho consciência, na época não, mas hoje eu tenho consciência que eu estuprei a minha esposa no primeiro dia, na minha noite de núpcias. Gente, quantas mulheres foram estupradas na sua noite de núpcias? Você imagina? As mulheres saíam sem nenhum entendimento. Na época da minha mãe, na minha época a gente já tinha algum entendimento. Sabe, muitas de nós nem casamos virgem, porque a gente já tinha vivido uma experiência sexual anterior. A gente já tinha mais experiência nesse sentido. A gente já pôde vivenciar, não é, uma condição melhor, escolher nossos parceiros. Agora, na época da minha mãe, da minha avó, as mulheres não têm a menor ideia, né? Como dizia um professor meu, sexo para a mulher era a mesma coisa que matar, né, para o homem. O homem, ele aprendia a vida inteira que ele não podia matar, que matar era crime, que, sabe, ele não tinha esse direito. Só que quando ele ia para a guerra, ou ele matava, ou ele morria. Então ele dizia, Helena, casamento
para uma mulher, a noite de núpcia para uma mulher é uma guerra. Ou ela dá, ou ela morre. Ou ela transa, ou o casamento é anulado. E elas transavam do jeito que dava. Às vezes não dava no primeiro dia, não dava no segundo, não dava no terceiro. E casamentos foram anulados por não ter a consumação do ato sexual, sabe? E isso não era visto como um crime. E essa cultura, a gente ainda continua trazendo ela para a nossa vida. Então, quando a gente vê, não, mas foi o marido dela, e daí que foi o marido dela? Ele não tem o direito de machucá-la, ele não tem o direito de violentá-la, ele não tem o direito de obter dela algo que ela não deu consentimento. Então, veja, o abuso sexual, os agressores, as pessoas que fazem esse tipo de crime, muitas vezes são pessoas que estão ali com a gente, que não são doentes, mas foram pessoas que receberam uma educação sexual inadequada. Uma educação sexual que não lhe mostrou, que não lhe fez entender o que é consentimento. Não é? Deixa eu ver aqui que tem algumas colocações aqui no YouTube e no Facebook. Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão colocando. E hoje em dia o uso descontrolado da internet aumenta ainda mais esse tipo de abuso, sim. Se você deixa seu filho, sua filha assistindo a internet sem ter um controle sobre com quem, como e o que ela vê na internet e principalmente, não é? Como a gente vai ver daqui a pouco, não tendo a possibilidade de conversar com ela sobre abuso sexual, não é? Sobre o que pode acontecer, inclusive na internet, a gente vê, né? E quase todos os dias a mídia noticiando situações deploráveis como essa, não é? Tem pessoas próximas que sofreram. A Tatiana está colocando aqui. Importante ter um profissional como você para nos orientar. Obrigada, Roberta. Sempre falo com minha filha sobre o assunto. Que bom, Francisca. É isso aí. Temos que falar sempre que a gente tiver oportunidade. A gente só não precisa ficar batendo na mesma tecla, né? O tempo todo, como uma situação chata. Mas sempre que tiver uma oportunidade, traz, né? Traz algum elemento, alguma situação que vai fortalecer a sua menina, que vai fortalecer o seu menino. O que você aconselha quando o abuso ocorre entre as próprias meninas ou é normal as meninas se tocarem entre si? Veja, uma coisa é elas se tocarem entre si com o consentimento delas e todas terem a mesma faixa etária. Então, elas estão ali com a mesma intenção da brincadeira sexual. Agora, se essa garota que está se tocando com outra garota, a outra é bem mais velha, tipo 2, 3 anos mais velha do que aquela uma, aí a gente precisa intervir nesse tipo de situação, entendeu? Então, é importante que a gente converse com elas, saber por que elas estão fazendo isso, e dependendo da idade delas, né? Se é uma adolescente mais nova, se ela tem aí a menos de 14, 15 anos de idade, muitas vezes não tem essa consciência. Né? Como a gente vai ver muitas vezes o comportamento de muitos homens, de muitos garotos, que não têm essa consciência. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, o garoto que vai lá e tira foto do bumbum, que a calça, né, arriou um pouquinho, o cofrinho ficou ali aparecendo, tira foto, publica, distribui com os outros. E por que faz isso? Porque ele tem uma índole ruim? Não. Muitas vezes é porque não teve uma educação sexual que lhe ensinasse que ele não tem esse direito. A mesma forma pode acontecer entre essas meninas que podem estar se tocando. Pode ser que tenha uma que, sabe, que se a outra disse que não e ela está desrespeitando, e ela é mais velha principalmente, então precisa ser conversada, abrir o jogo, conversar e entender o que está acontecendo, por quê e como que as pessoas estão se sentindo. Às vezes, essa garota não recebeu a educação sexual adequada para poder lidar, né, com o outro. E isso a gente vai ver em todos os ambientes, porque a gente fala hoje, quer dizer, há algum tempo a gente já vem trabalhando a educação sexual nas escolas, mas em prol dessa cultura do estupro, de mostrar para as pessoas que ninguém tem o direito de tocar ninguém, se o outro não te permitir tocar. Isso é um conceito relativamente novo. Então, a gente vê, não é, hoje que tem todo esse trabalho, não é, com a masculinidade tóxica, tem todo esse trabalho com relação, não é,
ao feminismo, ao empoderamento das mulheres. Aí é que a gente vai vendo esses discursos irem acontecendo e as meninas aprendendo a se defender desse tipo de situação e não admitindo mais que determinadas situações, ou toques, ou carícias, ou pedidos aconteçam. Mas, para isso, elas precisam estar preparadas para entender esse contexto e aonde que elas se encontram, tá? Então, veja, tudo isso está acontecendo, não é? Tudo isso está acontecendo e se criou exatamente uma campanha do Maio Laranja, e essa campanha do Maio Laranja é para a gente, inclusive, né, perceber que essa não é uma campanha dos outros. Mais uma campanha, agora todo mês é uma cor, todo mês é uma campanha. Sim, gente, todo mês é uma cor, todo mês é uma campanha, mas essas campanhas é em prol da nossa segurança, essa campanha é em prol da nossa saúde, essa campanha é em prol da nossa sobrevivência. Essa campanha é de todos nós. Então, Maio Laranja não é uma campanha dos outros, não é só mais uma campanha que está aí na mídia. Não, é uma campanha de todos nós, onde todos nós precisamos vestir essa camisa laranja, entendeu? E tomar a nossa posição como mãe, como pai, de aprender a defender os nossos meninos e as nossas meninas desse tipo de violência. Então, e como é que a gente vai poder fazer isso? A gente vai poder fazer isso com a melhor ferramenta que vocês têm para fazer, que é educação e sexualidade. E por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias, por isso que eu estou com vocês hoje à tarde aqui ao vivo, para a gente conversar sobre esse assunto, né? Para falar desse assunto, para que a gente possa se preparar e principalmente aprender a conversar sobre sexualidade com os nossos meninos e meninas. Quem ainda tem dificuldade, quem ainda, sabe, percebe que precisa ter uma abordagem diferente, que às vezes vai falar com a sua filha, ela foge da conversa, ou vai falar com o seu filho, ele diz, tá, mãe, já sei de tudo, não quero falar sobre isso. Então, gente, vocês estão no lugar certo e na hora certa. Vai lá nesse link, deixa eu pôr aqui outra vez o link aqui na minha bio. Tem um link aí na minha bio, quem está no Instagram e quem está aqui no YouTube, no Facebook, clica aí nesse link que eu acabei de postar. Esse link vai cair na página de inscrição, se inscrevem, é um evento gratuito que vocês vão participar e nele eu vou ensinar vocês, né? Eu chamei de a Semana Sexualidade se Aprende em Casa, para a gente entender, não é? O que acontece nessa relação e como melhor a gente pode fazer para que essa conversa aconteça em casa, porque é essa ferramenta mais poderosa que vocês têm, não é? Porque o que um abusador faz? Vamos tentar entender. O que um abusador faz? O abusador, ele chega na criança ou no adolescente com um papo, gente, que não é papo de papai, nem é papo de mamãe, sabe? É um papo, é uma abordagem que eu chamo da abordagem cativante. É uma abordagem que o adolescente se envolve, sabe? Ele não chega ali para brigar, ou para dizer que não faça, ou para dizer que... Não, ele chega mostrando que entende as necessidades daquela adolescente. Ele se mostra, sabe, com interesse naquilo que está acontecendo com ela. Então, se ela está motivada por alguma coisa, sei lá, porque ela está motivada porque ela tem como sonho ser atriz, ou porque ela tem como sonho ser bailarina, ou porque ela tem como sonho, sabe, ser médica, ser professora, fazer educação física, seja lá qual seja o sonho dessa garota, né? Se ela tem como sonho viajar, se ela tem como... Não importa. Todos os adolescentes têm sonhos. E é importante... Boa tarde, Duda. É importante, né? Boa tarde, Quitéria, Tina, Dani... Né? A Francisca colocou aqui, sedutor. Bem assim. Exatamente, Francisca. Eles são sedutores, exatamente. Eles vão lá e buscam esse interesse. Que interesse? Você sonha em viajar? Para onde que... Nossa, que delícia! Para onde que você quer viajar? Qual é o lugar que você gostaria de viajar? E aí a menina fala, eu queria tanto conhecer, sei lá... Vou chutar aqui, queria tanto ir para Miami, queria tanto conhecer a Disney, queria tanto ver o Mickey, queria tanto ver... Seja para onde for, ele vai
se envolver com aquele sonho, vai contar que um dia ele já foi, que ele é mesmo, é muito legal, que ela deve sonhar mesmo, sabe? Vamos ver aqui um jeito de você conseguir realizar esse sonho. Eu posso te ajudar a realizar esse sonho. Então ele vai se envolvendo e dando força para essa motivação que essa garota nesse momento está vivenciando, ou esse garoto. E aí o que ele faz? Conquista a confiança. E quando ele conquista a confiança, quando a garota vai ver, muitas vezes já é tarde. Ela já se deixou cair naquela rede que ele, como adulto, montou, né? E a enveredou naquela conversa, naquela história, e quando ela viu, ela está presa naquela situação. E muitas vezes isso acontece, por quê? Porque ela não foi alertada sobre essas condições, né? E muitas vezes acontece por quê? Porque nós, como os pais, a gente criou um filho na nossa cabeça e a gente fica lidando, diferente do abusador, a gente fica lidando com o filho que a gente tem na nossa cabeça. E em vez da gente fazer o quê? Da gente ir buscar conhecimento para conseguir enxergar aquela criança, aquela adolescente, aquele púbere que está ali na minha frente. Aquele público que está passando por uma série de transformações essas que abalam a sua segurança. Mas ao mesmo tempo que abala a sua segurança, ela também faz outra coisa, ela desperta novos interesses. Ela desperta interesse sexual. Ela desperta sentimentos diferentes. E que aquele toque que antes não fazia nada, agora, olha, sabe, eu passo a mão aqui, veja que coisinha gostosa. E aí o que a criança faz? Nossa, toque é bom. E aí aquela pessoa que muitas vezes a gente acha que a violência é uma coisa que, sabe, foi ruim, a sensação foi ruim. Não, muitas vezes a sensação pode ser até boa, porque eles estão nesse momento vivenciando esse tipo de situação. Então, veja, eles estão num momento, estão passando por uma série de transformação que deixam eles abalados dentro da sua segurança. Obviamente que se eles estão abalados na sua segurança, a autoestima também sofreu um impacto. É muito raro você encontrar um púbere que está com um corpo crescendo, que ele ainda não tomou conta desse corpo, domínio desse corpo, né? O seio crescendo, pelos acontecendo, acne acontecendo, enfim, tantas transformações e tantos sentimentos novos que eles estejam de boa, sem sentir nenhum tipo de problema. Não, eles estão inseguros, eles estão precisando de nós, eles estão precisando que a gente chegue perto, não é? Eles também começam a perceber que eles começam a despertar desejo no outro. E isso, essa história de você despertar o desejo do outro, mexe com a sua autoestima também. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. E aí, junta com o que foi trazido já aqui por vocês, com essa facilidade, não é? de entrar na internet e de ter acesso a um mundo virtual que eles embarcam sozinhos, gente, é a fome com a vontade de comer, muitas vezes. Mas muitas vezes é a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque o nosso púbere, ele está vulnerável. Então é importante que a gente aprenda sobre puberdade, que a gente vá atrás de entender quem é esse garoto, quem é essa garota, né? E em busca de se aprofundar no conhecimento sobre eles, da mesma forma, quer dizer, não da mesma forma, mas com a mesma intensidade que esse criminoso fez, para que a gente consiga o contrário, prepará-los para não sofrer esse tipo de violência. Então esse é o propósito, né, que a gente tem quando a gente ensina vocês a conversarem sobre sexualidade com teus filhos. É com a intenção de vocês conhecerem melhor o seu adolescente, conhecer melhor o que está acontecendo com eles, né, e criar esse vínculo de confiança nesse momento. Afinal de contas, na puberdade, o seu menino e a sua menina ainda tá com você muito, sabe, ainda tem em você uma referência muito forte. E se você, nesse momento, não souber como acolhê-los, vocês podem perder essa confiança. E outro de fora vem e ocupa, né? E ocupa com muita tranquilidade. Então, gente, vamos olhar para esse papel que vocês estão exercendo. Ah, Helena, mas eu não sei como conversar sobre sexualidade.
tá no lugar certo, na hora certa. Se inscreve aí no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. É um evento gratuito que vai acontecer do dia 5 ao dia 11, né, agora de junho. E é para você se inscrever, é só clicar nesse link que eu já deixei aqui nos comentários no YouTube e no Facebook. Vou até colocar de novo, porque entraram outras perguntas, né? Vou colocar aqui outra vez. E quem tá aí no meu Instagram, entra na minha bio, que na minha bio tem um link para vocês se inscreverem. Então, nesse evento, eu vou ensinar para vocês como que a gente pode conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. A Lana colocou aqui, boa tarde para todos, a nova modinha entre os adolescentes é ser pansexual. Esse negócio do gênero está destruindo nossos adolescentes. Minha filha tem 10 anos e diz que é do gênero fluido. Que bom, né? Que vocês estão trazendo esse outro tema, né? Que vocês estão trazendo esse outro tema, porque esse é um tema que nós vamos conversar na próxima semana. Então, nem vou adiantar nada hoje aqui, né? Fica aí, guarda aí com vocês, porque esse vai ser o tema, né? Só que eu chamei a bissexualidade é moda, mas na verdade o que eu quis trazer são todas as questões ligadas à diversidade sexual. Então esse vai ser o tema da nossa próxima live de terça-feira. Então segura aí, Alana, Karina, que a gente vai conversar sobre essa temática na próxima semana, na próxima terça-feira, né? Então, gente, voltando, não é? Por que a gente vai falar sobre sexualidade? Porque quando a gente fala sobre sexualidade, a gente empodera as nossas meninas, não é? A gente dá a eles conhecimento e não tem poder maior do que o conhecimento. Então vamos, sabe, tirar aquela história de que não vou falar disso porque senão eu vou tirar a inocência da minha filha. As meninas inocentes são as garotas mais vulneráveis a um abuso sexual. Então, aquela impressão que a gente tem, que se a gente não falar nada, não vai acontecer, é exatamente o contrário. Se você não falar nada, a sua filha se torna uma das pessoas mais vulneráveis a um abuso sexual. Então, ela não vai saber reconhecer se ela está em perigo. O abusador sexual, o criminoso, vai perceber que essa é uma criança, que ela é inocente, que ela não sabe nem o que é que ela tem que falar, quanto mais falar de sexualidade na sua família, não é? Então, ela vai trazer para ela que essa situação é uma situação que, se ela falar, a mãe vai sofrer muito, o pai vai sofrer muito, ela vai ficar com medo de trazer esse sofrimento. E com isso, gente, ela se torna muito mais vulnerável. Às vezes, né, as crianças que não conversam sobre sexualidade, elas também ficam com muita vergonha. Porque o conceito que ela vai absorvendo de sexualidade na cabecinha delas é o conceito da sexualidade como uma coisa ruim, uma coisa nociva, uma coisa que ela não deveria sentir, uma coisa que não era para ser, sabe, para fazer parte do mundo dela. E com isso, ela acaba se sentindo se colocando em dificuldade e se tornando uma pessoa muito mais vulnerável. As garotas submissas, aquelas meninas que são criadas dentro de um autoritarismo muito grande, aonde, sabe, só quem tem a palavra é o pai e a mãe. A criança não tem vez, o que a criança tem que fazer é calar a boca e ouvir o que os adultos têm a dizer para ela e ponto. Essa criança é muito mais vulnerável a um abuso sexual. Então veja, o que interliga uma criança e um adolescente a um abuso sexual vai muito mais além do que não, né? A intenção desse criminoso. Claro que ele é o pivô da história, mas nós podemos dar suporte para as nossas meninas e os nossos meninos não se verem numa situação de risco com um elemento como esse, né? Então, quem convive com violência, seja violência física, violência verbal, quando sofre um abuso, aquilo já está no seu, sabe, já se naturalizou na sua vida. Então essa pessoa é muito mais vulnerável a um abuso sexual, a uma violência sexual. Pessoas que recebem educação inadequada, seja para reconhecer que está numa situação de risco. Eu sempre gosto de trazer aqui, fazer um paralelo quando a gente prepara os nossos filhos, por exemplo, para não sofrerem um assalto no meio da rua.
eles têm que tomar consciência que eles convivem num mundo onde nesse mundo tem pessoas boas e tem pessoas más, pessoas mal intencionadas, que sabe que não respeita o corpo do outro, que acha que o corpo do outro não tem valor, só tem valor e importância o que essa pessoa pensa e deseja, e não o que o outro sente, o que o outro é e o que o outro constrói. Então a criança precisa entender que existem pessoas assim. Então, da mesma forma que vocês previnem, né, preparam os seus filhos para não sofrerem um assalto no meio da rua, vocês também têm que preparar os seus filhos e as suas filhas para não sofrerem um abuso sexual, seja aonde eles estiverem. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência, né? E que, para isso, a ferramenta é a gente conversar. É a gente conversar sobre sexo, porque você precisa dizer... Né? Vai dizer que é uma violência sexual e a primeira pergunta que vai vir é o que é sexo? É falar sobre sexo, é falar sobre desejo, é falar sobre prazer, sabe? Até falar que pode ter toques que dê uma sensação gostosa, mas diante das circunstâncias, essa sensação não é culpa dele nem culpa dela, né? Que muitas vezes a gente usa a coisa de culpar a vítima em vez... não, se ela passou por isso é porque alguma coisa fez para merecer o que aconteceu com ela, né? E nada do que ela tenha feito ou nada do que ele tenha feito é uma justificativa para esse tipo de violência. Jamais, jamais. A vítima é sempre vítima. Então vamos ter também essa consciência, né? Então, as pessoas que são mal educadas, elas são mal educadas para ambos os lados, tanto para se tornar um abusador sexual, né, um ofensor, um criminoso, como ela pode, por uma educação sexual inadequada, se tornar uma vítima. Então, gente, nós precisamos ter essa consciência e preparar os nossos meninos e meninas nem para serem um criminoso e nem para serem vítimas, para a gente viver numa sociedade saudável, de respeito, né? E qual o limite de falar sobre o assunto? É o que eu falei, Roberta, não tem limite. A qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer idade, de acordo com o entendimento da sua criança ou do seu adolescente, você pode ir conversando com ela sobre os riscos que podem acontecer. Né? Então, claro, você não precisa sentar e dar uma aula como eu estou dando aqui para vocês. Vocês gradativamente vão vendo situações que vão fortalecê-la e que elas vão poder ir se entendendo. E com relação à sexualidade como um todo, a hora de conversar são vários momentos. Não tem um momento em que a sua filha pergunta ou que o seu filho pergunta, mas tem momentos que tem situações, como por exemplo, do abuso sexual, que pode ser falado desde quando eles são pequenininhos, ou, sabe, da reprodução humana, que eles querem saber quando foi que o bebê entrou na barriga da mamãe, como que ele entrou, como que ele sai. Tudo isso é falar de sexualidade. A gente vai ter também, na semana que vem, uma aula onde eu vou entrar mais a fundo, né, sobre o que é falar de sexualidade. E aí a gente vai poder entender melhor por que eu digo para vocês que a qualquer momento a gente pode começar sim a falar sobre sexualidade com os nossos meninos e meninas, principalmente de acordo com o entendimento que eles têm daquilo que a gente está trazendo, né? Então, gente, é muito importante que a gente fale com eles que existem esses criminosos, como eu falei, pessoas que podem ser mal educadas e que podem não respeitar o corpo do outro nem dela, não é? Delas saberem distinguir um carinho de um toque erótico, um carinho de alguém que, sabe, não tem uma intenção de constranger, um carinho que é um carinho acolhedor, de um carinho que é para provocar um outro tipo de estímulo. Então, tudo isso precisa ser conversado. A Mama Cabral está colocando aqui, muito bom, eu percebi há poucos dias que minha criança tinha uma percepção completamente diferente da realidade. E isso me deixou preocupada em o que trazer e como trazer sem bloquear. Então, se você não se inscreveu ainda, Mama, vai lá, se inscreve no meu evento, que eu acho que vai te ajudar bastante a ter esse entendimento e trazer essa conversa com a sua filha, tá?
E aí, gente, o que fazer para buscar esse conhecimento? É isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Vai lá no meu evento, essa é uma das formas. Se inscreve no meu evento. Mas, claro, tem livros, tem... Aí na internet vocês vão encontrar uma série de outros profissionais, tem artigos, tem, enfim. Gente, o que não falta hoje são recursos para a gente se instruir. A gente vive no mundo sabe, onde a comunicação atinge aí o seu máximo, não é? Então, é a gente querer, é a gente priorizar a vida dos nossos filhos, priorizar esse cuidado com os nossos filhos. Então, se ainda não se inscreveu no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa, vai lá e se inscreve. E, nossa, já deu meu tempo aqui e eu nem acredito nisso, né? Que já acabou o nosso tempo. Então, para evitar, né, esse tipo de situação, para evitar, né, não só que o abuso sexual aconteça, mas como também evitar que a gente ensine. Lena, suas lives são sensacionais, ensinam muito. Super aconselho a segui-la e assistir às lives de ensinamento. Obrigada, obrigada. Você pode indicar um jogo para trabalhar com os jovens? Olha, Leusa, eu não tenho aqui em mente um jogo específico sobre abuso sexual. Eu sei que para criança tem um Pipo e Fifi, né, que não é jogo, mas é um livro. Agora, jogo especificamente para trabalhar abuso sexual, eu não conheço. Mas me manda uma mensagem no meu direct, eu vou procurar me informar e se eu encontrar algum, eu mando para você, tá bom? E até compartilho numa outra live aqui com vocês, se eu descobrir aí que existe. Meus pais nunca falaram comigo sobre sexo e tenho uma dificuldade tremenda para falar com meu filho. Roberta, é o que eu te falei. Tá na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, não é? Eu tenho um método que se chama Papo Firme, que é exatamente para ensinar a gente nesse passo a passo a conversar com o nosso menino, com a nossa menina sobre sexualidade. Eu falo mesmo, a minha filha de 10 anos nunca quer ouvir, Fê. Pois é, Alana, às vezes é a forma como a gente está falando. Às vezes a nossa filha não é que ela não quer ouvir, às vezes é a gente que não está entendendo o momento que ela está vivenciando, ou aquela forma que a gente está falando está constrangendo, ou aquilo que a gente está dizendo, ela está com medo que você descubra que ela pensa exatamente isso, ou sabe que aconteceu alguma coisa e ela tem medo que você saiba, porque ela não sabe o que vai acontecer. Então, gente, tem tantas questões que estão aí por trás desse não dos nossos adolescentes que a gente precisa conhecê-los e, sabe, entender esse momento deles para que a gente possa, de fato, sabe, ajudá-los a lidar melhor com esse momento que está acontecendo com eles agora na puberdade. E não cair, né, feito um patinho, não cair na seara desse criminoso, dessa pessoa que sabe que não respeita, dessa pessoa que está ali fazendo mal para a nossa criança ou para o nosso adolescente. Se a maioria dos criminosos são homens, né, e eles acreditam ter o direito sobre o corpo da mulher, o que a gente tem que fazer? É trabalhar em prol da mudança, da transformação dessa cultura. Ninguém tem o direito sobre o corpo de ninguém, muito menos o homem sobre o corpo da mulher. Né? Todas as pessoas são donas do seu próprio corpo. Então, a gente precisa trabalhar com sentimento. A gente precisa estar ali com os nossos filhos no nosso dia a dia, fazendo uma educação sexual, que a gente saiba o que é que a gente está fazendo. O que é que a gente está preparando e para o que nós estamos preparando os nossos meninos e as nossas meninas. E, gente, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que eu estou aqui com vocês. E não é para ensinar como conversar, como a gente chegar, né, perto desse adolescente. Se é uma criança, conta uma história, como eu falei para vocês, do Pipi e Fifi. Se eu encontrar algum jogo aí para adolescente, eu falo. Mas tem um vídeo maravilhoso que a gente pode usar, né, como motivação para conversar com os nossos adolescentes, que se chama Que Abuso é Esse? É um vídeo que está disponível no YouTube, sabe? Você pode chegar, trazer uma história ou trazer uma notícia, sabe? E perguntar, você já ouviu falar alguma coisa sobre abuso? Sabe? Você sabia que maio é chamado de maio laranja? Sabe? Por exemplo. E dizer, não, por quê? E aí você vai dizer por conta disso, porque é de prevenção à exploração e o abuso sexual.
Você já ouviu falar de alguma coisa de abuso sexual? E aí você começa, né, aquecendo para uma ação. Essa ação pode ser uma ação, não é que vocês vão assistir um filme. Ah, que tal a gente assistir esse filme? Ou que tal a gente jogar esse jogo? Ou que tal a gente, né, falar a respeito desse assunto? Né? Já aconteceu alguma coisa na escola? E aí vocês vão trocando. E quando chegar no final da conversa, não se dê por satisfeita só porque você falou um monte de coisa e pronto. Não. Pergunta, o que você entendeu do que eu falei? Não é? E aí você vai saber o que foi que o seu filho ou a sua filha assimilou, para você ter tranquilidade. Ou não, você ter um parâmetro do que ficou, que tomada de consciência você conseguiu fazer, né, no teu filho ou na tua filha, que é um outro assunto que a gente também vai conversar sobre o nosso papel nessa conversa, que a gente vai conversar na semana que vem. Então, gente, conversa com o teu filho, conversa com a tua filha, traz a questão do abuso sexual para o dia a dia de vocês, sempre que vocês tiverem oportunidade, traz o assunto, prepara, empodera tuas meninas, prepara os teus meninos para o consentimento, para o respeito, e as meninas também, tá? E vamos empoderá-los no sentido de respeitar um ao outro, né? De que o corpo do outro, sabe, só tem um que manda nele, é o próprio dono desse corpo. E se esse dono desse corpo não permitiu, ele tem todo o direito de dizer não, seja para quem for, inclusive para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, para o namorado, para o marido, seja para quem for. Tá? Então, gente, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Que vocês tenham um excelente final de semana. Se inscrevam aí no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. E a gente se vê na próxima terça-feira com esse tema que vocês estão o tempo inteiro aí me solicitando, que é sobre a diversidade sexual. O tema tá como bissexualidade é moda, né? Porque em geral as meninas se intitulam bissexuais, mas a gente vai conversar sobre a diversidade sexual como um todo. Hoje é muito comum, né, a gente ouvir esses comentários, seja de gênero, seja de orientação sexual, e a gente precisa entender por que isso está acontecendo. É moda mesmo? Ou é pressão do grupo? Ou é um fato? O que os pais precisam saber para poder respeitar a orientação afetiva sexual dos seus filhos e, ao mesmo tempo, poder orientá-los adequadamente para não estarem sofrendo situações e circunstâncias que possam trazer algum tipo de sofrimento. Então, vamos conversar sobre isso? Aguardo vocês terça-feira às 15 horas. Um grande beijo. Até lá.